Amigas e amigos, estamos enfrentando o drama da pandemia da Covid-19 e, claro, pensando o que vai mudar. Como será a vida depois da pandemia? Tudo voltará a ser como antes, depois que tivermos uma vacina, um remédio? As notícias são boas sobre isso, mas o tempo da ciência exige o vigor da ciência. Remédio virá, vacina virá, mas a pandemia continuará conosco enquanto isso, mesmo após ultrapassarmos o pico, como se diz, ainda há incertezas sobre novas ondas, sobre a necessidade de sequencialmente retornarmos à quarentena, sairmos da quarentena, até que haja uma vacina ou um remédio. Mas e depois? Claro, do ponto de vista micro, já é bastante evidente que algumas mudanças ocorrerão nas nossas vidas. O mundo será muito mais online, a mobilidade, principalmente em aviões, mobilidade desnecessária. Lembrando até que nafta é o combustível fóssil que mais aquece o planeta proporcionalmente ao uso. Mas viagens se diminuirão, muito mais contato online, não só para trabalho, mas para, como estamos todos fazendo, para vermos os amigos, para marcarmos reuniões de grupos, para trocas maiores do que fazíamos no passado. O trabalho online, eu me lembro de eu discutindo muitos anos atrás, antes da pandemia, e um empresário, um CEO, disse, então, não, isso não pode ser, porque eu preciso olhar os meus funcionários nos olhos e sentir os meus funcionários no coração. E eu, que não gosto de perder a piada quando alguém levanta a bola, eu respondi, totalmente de acordo, mas todo dia. Não dá para sentir o coração na terça de manhã e olhar nos olhos na quinta de tarde e a produtividade aumentar muito com as pessoas nos mesmos computadores que elas usam no trabalho, só que em casa, sem precisar de todo o tempo de transporte, etc. E tal. Ah, não, tem que vigiar para ver se está funcionando. Isso é o mundo do passado total. Né? Até porque eu estou jogando paciência. Mahjong, passo chefe, ou planilha Excel, ó, valeu, tudo bem. Então, coisas como essas, como o comércio, que também passará a ser muito mais online, já que todos estamos tendo essa experiência, as empresas se adaptando a essas novas circunstâncias, hábitos de higiene e de saúde. Nós, brasileiros, que sempre gostamos muito, eu sempre vi isso muito positivamente, do contato físico, vamos ter que mudar para sempre. Mas esses são aspectos micro, como eu chamei. Não é que eles sejam micro importantes, não. São muito importantes nas nossas vidas. Mas será que a pandemia nos trará mudanças, transformações maiores? Através da cultura, do pensamento, nós teremos um fator de pressão para transformarmos a história de uma forma mais profunda? Essa resposta ocorrerá com o tempo. É impossível ser assertivo sobre se sim, se não. Mas eu gostaria de explorar algumas ideias. Pandemia, em primeiro lugar, evitar um pouco essa coisa de que são os males do mundo moderno que geraram essa pandemia quase como uma espécie assim de castigo e tal. Bom, eu sou um crítico de vários aspectos do mundo contemporâneo, mas junto com o crítico tem que vir a admiração também pelo passado. Um dos maiores admiradores do capitalismo era Karl Marx. E o
mundo em que vivemos é um mundo de muito pouco tempo, né? O Sapiens tem 300 mil anos e durante 299.700 anos a gente viveu de variados jeitos, caçadores-coletores, aldeias agrícolas, as primeiras civilizações agrícolas, mundo feudal, impérios, Império Romano, mas quase todo o tempo, a agricultura surgiu há apenas 12 mil anos, quase todo o tempo era bem mais devagar. E a vida muito pior. A expectativa de vida era baixíssima, a violência era muito, muito maior do que hoje em dia, incluindo as guerras mundiais, as bombas atômicas, etc. E esse mundo que a gente passou a viver só nos últimos 300 anos, da roda girando para acumular capital e mais produção, mais consumo, mais produção, e cresce, 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 cresce. E do crescimento econômico vem o bem-estar, e veio, aumentou a expectativa de vida, caiu a mortalidade infantil, caiu a violência, tudo que estávamos falando antes. Esse mundo tem um tempinho muito pequeno, é um mundo diferente, é uma explosão de ciência, tecnologia, economia de mercado. O mercado aloca os recursos de maneira muito mais eficiente. A história do século XX provou isso claramente do que planejamento estatal, meios de produção estatais. Mas o mercado só faz isso. O mercado é uma instituição criada para fazer isso. Então ele é cego e surdo a todos os outros valores que têm que ser impostos ao mercado de fora para dentro. Sozinho, não. Mas a gente viveu 300 anos de roda girando, roda girando, roda girando, e dando a impressão que bastava a roda girar para que os problemas se resolvessem. Não resolveram. 7 bilhões de pessoas, num mundo mais rico do que jamais foi, a produtividade excepcional. E a vida melhorou muito, mas não é justificável 1 bilhão de pessoas sem acesso à água potável, saneamento básico, pobreza, extrema fome em algumas circunstâncias, as carências, vulnerabilidade, coisas que jamais seriam admitidas numa aldeia de caçadores-coletores, uma tribo, se alguém tivesse. Neandertais, uma grande descoberta da ciência foi quando descobrimos registros fósseis de cuidados com os idosos, cuidado com os vulneráveis, provas científicas disso, e toda a nossa concepção dos neandertais mudou. Então, a ideia de que nós nunca fomos tão ricos, mas simultaneamente ignoramos 1 bilhão de pessoas que agora na pandemia apareceram, mas que no Brasil e em outros lugares, mas que porque podem nos contagiar, podem. Mas enfim, que era coisa que, não, deixa, a roda gira e essas coisas se resolvem. Então eu já era, como muitos outros, crítico de vários aspectos, sem deixar de ter uma grande admiração. E aí chega a pandemia. A pandemia tem algo a nos dizer sobre esse mundo em que vivemos? Essas são as ideias que eu gostaria de explorar. Pandemias não obrigatoriamente são vetores de transformação da história. A última que vivemos foi em 1918, a pandemia da influenza. Hoje seria terrivelmente politicamente incorreto chamar de gripe espanhola, mas não tem nada a ver com a Espanha, nem surgiu lá. Em parênteses, não custa observar que a primeira geração a se livrar da certeza da peste que viria e levaria familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho ou a própria vida da pessoa. A primeira geração a se libertar disso são as gerações pós-pandemia de 1918, a geração dos meus pais. Nasceram em 1930, quem nasceu por ali um pouco antes. E daí, em seguida. Antes, todo ano a gente rezava que esse ano não veio a peste, agradecia. O outro ano não veio a peste, a gente agradecia. Mas a gente tinha certeza que a peste viria. Esse mesmo mundo dessa roda de gira, que criou tantos problemas, nos libertou da peste.
jamais ocorreria novamente nesta forma. Mas como naquela canção que Mercedes Sosa canta, só entrar no YouTube e digitar, todo cambia. O que cambiou ayer terá que cambiar amanhã. O que mudou ontem tem que mudar amanhã. E aí, voltemos a explorar a questão de se pandemias são ou não transformadoras. Se essa pandemia do Covid-19 será ou não transformadora da história. Como eu dizia, isso não é obrigatório. A de 1918, por exemplo, não foi a última que vivemos. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Soviética foram muito mais impactantes na história dos anos e décadas seguintes do que a pandemia quase esquecida pouco tempo depois. E essa? Tudo depende sempre da história, do contexto histórico. Marx e Engels escreveram um livro que eles não gostaram. Quer dizer, escreveram, gostaram, mas o editor criou problemas burocráticos e nos forçaram a mínima para publicar. O livro foi encontrado, foi publicado, a ideologia alemã, em 2 volumes, tem insights geniais e também tem muita coisa que hoje eu penso como tem muito sentido, bobagem. Mas tem insights geniais. Um deles está logo no início do livro, no parágrafo, e curiosamente eles riscaram a lápis no rascunho. E a frase inicial desse parágrafo sintetiza o parágrafo todo. Só existe uma ciência, a ciência da história. Eles pensavam nas ciências sociais. Não existe economia, sociologia, relações internacionais, antropologia, ciência política. Isso são janelas que a gente abre para olhar a única realidade que existe, que é a realidade histórica. E cada um olhando pela sua janela, a gente junta, faz um mosaico e tenta ter uma visão da realidade. Marx e Engels nunca podiam imaginar que a frase é absolutamente genial também nas ciências biológicas. O grande biólogo Theodor Dubinsky disse nos anos 70 que nada em biologia, nem uma célula da minha unha, nem a Amazônia, é compreensível a não ser a luz da evolução, ou seja, da história natural, como Darwin descobriu que se processava. E, por incrível que pareça, até as leis imutáveis da física do nosso universo são as que são, porque o nosso universo teve a história que ele teve do Big Bang para cá, e muitos físicos supõem a existência possível de outros universos que até teriam outras leis da física, desde que consistentes entre si. Caso contrário, coitado do universo, ele colapsa. Então tudo depende da história. Só existe uma ciência, a ciência da história. Uma imagem para abreviar meu pensamento, certo ou errado. A pandemia é como um raio. Ela vem, provoca destruição, fogo, incêndio, perda de patrimônio, talvez, vidas. E o que nós temos que fazer é focar em apagar o incêndio, resolver, evitar que volte a ter incêndio depois. Mas o raio, seja a fagulha do raio ou o relâmpago que o acompanha, ele ilumina. Vamos pensar que o raio caiu à noite. Ele ilumina. Se não tiver nada para iluminar, não tiver nada acontecendo, a pandemia, o raio da pandemia, a luz que ela traz, não ilumina nada de importante, não tem um impacto grande na história. Mas e se esse raio, esse relâmpago, o que eu estou querendo dizer com raio e relâmpago? Nós todos estamos passando pela vivência de uma experiência existencial coletiva de 7 bilhões de pessoas e compartilhando. Isso é uma novidade em relação a qualquer outra época da história. Estamos só vendo, nós estamos em quarentena, nós estamos sendo vítimas da doença, nós estamos vendo quem acerta, quem erra, quem se preocupa com a vida, quem se preocupa com a grana, quem não se preocupa, quem se preocupa com a próxima reeleição. Nós estamos aqui em quarentena, estamos refletindo, vendo, etc. E somos 7 bilhões juntos. Essa é uma novidade. Isso é um raio, uma luz. E essa pandemia, ela ilumina alguma coisa?
A analogia com a pandemia, inclusive, é muito boa. Nós sabíamos que viria uma pandemia. Música da Mercedes Sosa. O que mudou ontem vai ter que mudar amanhã. E esse mesmo capitalismo que nos trouxe a esse ponto, ao criar um mundo totalmente conectado, coisa boa. Não só virtualmente, mas presencialmente. Uma quantidade de viagens de avião e de gente de todos os lugares, passando por todos os lugares o tempo todo. Em paralelo com hábitos como o consumo de animais selvagens, que foi a origem, quase certamente a origem do Covid-19, mas pode ser o desmatamento da Amazônia amanhã, porque os arbovírus são uma fonte também de doenças, basta que um se torne mais contagioso, ou o permafrost, o solo congelado da Sibéria, que com o aquecimento global está liberando até antraz, e vai liberar bactérias e vírus e outros, fazer um reservatório grande. Então nós estamos degradando a natureza, liberando esses agentes patogênicos num mundo em que o contágio é imediato. Nós sabíamos que a pandemia viria, tivemos vários momentos de receio, a SARS, a H1N1. Já imaginaram se o ebola fosse de fácil contágio, não dependesse de troca de secreção ou contato físico? E o mundo, mesmo sabendo disso desde o início do século, não agiu. Sistemas de saúde não se integraram um pouco mais, uma governança global mais efetiva do que recomendações da OMS para a integração e ação dos sistemas de saúde nacionais. Nada disso foi feito. A gente sabia e não fez. Por que eu mencionei a analogia? Porque nós estamos no meio de grandes, profundas, terríveis crises. A crise climática. Desculpa falar desse jeito, mas mesmo no cenário mais otimista possível, de 2 graus Celsius, como o Acordo de Paris propôs, mais que 2 é o limite do perigo, na minha sensibilidade, não tem mais nenhuma chance. Mas vamos que seja 2. Mesmo que a gente consiga 2, e repito, realmente acredito que não tem mais nenhuma chance. Mesmo que a gente consiga 2, vão morrer muito mais pessoas do que com a pandemia, por conta da crise climática, diluído no tempo, é verdade, mas é muito, dezenas de bilhões, se tudo der certo. Refugiados ambientais não serão os 5 milhões de hoje. Se tudo der muito certo, o Fundo de População das Nações Unidas estima em 350 milhões de refugiados ambientais daqui a pouco. 3 décadas, 4 décadas. 30% da população de Bangladesh terá que se mudar. E vai por aí afora, muitos outros. Temos a crise climática que vale igualzinho essas curvas da pandemia. Tem que achatar, porque se for Everest, estamos lascados. É a mesma coisa a crise climática. Tem que diminuir. Nós vamos escolher se vai ser 2,5, 3 ou se Deus nos ajuda, 5, 6, 7. É uma crise de impacto terrível. A gente já sabe tudo há 30 anos. A física dela é desde 1854, mas a mensuração e a robustez do conhecimento científico tem 30 anos. Metade dos gases de efeito estufa que aquecem o planeta foram emitidos, aquecem e continuarão aquecendo, foram formando um estoque na atmosfera, foram emitidos nos últimos 30 anos. Desde a Revolução Industrial. Não, metade foi agora, quando a gente já sabia de tudo e já tem todas as ferramentas tecnológicas necessárias para construir uma outra civilização não fóssil. Não precisa inventar nada. E nós vamos inventar muitas coisas boas. Não precisa inventar nada, a gente sabe como fazer, mas não precisamos. Igualzinho ao pandemia. A crise de biodiversidade é a 6ª grande extinção. Nós vamos extinguir 30% das espécies, de 20 a 30 até 2070. Contrato assinado sendo performado, não tem como alterar. E se continuarmos, muito mais de 20 a 30%. Foram 5 grandes extinções, a humanidade teria nenhuma chance de sobreviver em nenhuma delas.
considerado irrelevante. Também não teria numa sexta grande extinção. Nós somos topo da cadeia alimentar. Nós sabemos que isso está acontecendo. O uso do solo, espécies exóticas, e agora vem um tsunami, que é a crise climática que extingue espécies aos borbotões mais forte do que as duas ondas do uso do solo, desmatamento, plantação, etc., e das espécies exóticas. Vem agora a onda. Nós sabemos disso, mas não fazemos nada. O impacto. O problema não é da natureza no tempo dela, de milhões de anos, não tem problema nenhum. A natureza é assim: eu estou extremamente doente por causa desses caras aí, por 2 segundos. Tic-tac, tic-tac, bom, estou livre, estou boa. Eles não estão mais aqui. O tempo dela é de milhões de anos. Fácil de calcular no neocórtex, impossível de entender com a barriga, como dizem os zen budistas: 5 milhões de anos, 10 milhões de anos. Então o problema não é a natureza, mas a crise de biodiversidade lasca com a natureza do nosso tempo e conosco. 7 bilhões, daqui a pouco 10 bilhões de seres humanos. Temos escolhas éticas para fazer. Quem é que vai decidir sobre o uso de biologia sintética nos nossos corpos humanos? O mercado. Quem tiver dinheiro vai fazendo. Nós vamos nos dividir em mais de uma espécie antes do final do século. É isso mesmo que a gente quer? Pode ser que sim, mas é isso mesmo que a gente quer? Deixa rolar. Vamos pensar um pouquinho, né? E nós, a humanidade, a civilização, estava num contexto muito estranho de negacionismo, que, na minha opinião, tem muito a ver com o relativismo cultural. Todas as ideias valem igual. Isso não é debate democrático. Debate democrático é um dia está chovendo, outro dia que está sol, abre a janela e sabe se está chovendo ou se está sol, ou se é sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Mas testa com as evidências, vê a consistência dos argumentos, os dois se aprofundam. Um está certo, um está errado, ou meio certo, meio errado, mas você sai dali com muito mais conhecimento. Nós caímos num relativismo cultural impressionante que nos permitiu esse negacionismo, esses antolhos de quem só vê a roda girando, a roda girando, a roda girando, como se nunca fosse acabar o fim da história. É um bom livro do Fukuyama, mas essa ideia de agora é isso, e isso resolverá nossos problemas. Deixa a roda girar e ninguém precisa se preocupar com mais nada, vamos só. E aí a crise climática se aprofundando de um modo desesperador para quem trabalha com isso há 25 anos como eu, ou para todos aqueles que têm conhecimento, ou para os 2 bilhões de seres humanos que estarão vivos em 2100, não é mais futuras gerações, e que estão condenados a terminarem suas existências vivendo num planeta diferente do que existe hoje. Isso não tem mais o que fazer, desde com 2 graus. Nós não estamos caminhando para 2 graus, não. Nós estamos caminhando para 3, 4. Nitrogênio e fósforo, a agricultura não pode continuar desse jeito, porque está matando a vida nos oceanos com a criação das zonas mortas. Nós sabemos disso, mas não. Por quê? Porque entramos nesse negacionismo. Pior cego é aquele que não quer ver, pior cegueira é que se abate sobre o objeto que a gente não quer enxergar. Então a gente não quer enxergar, a gente quer acreditar na utopia da técnica. A técnica mobilizada pela acumulação de capital, pelo ter, mais. E aí vem a pandemia. E de repente um agente biológico, um vírus, para o mundo. E ao parar o mundo, daqui a pouco o mundo retoma também, mas ilumina. E quem olha para o lado vê o quê? O mesmo que aconteceu com a pandemia está acontecendo com a crise climática, está acontecendo com a crise de biodiversidade, está acontecendo com os dilemas éticos que o mercado e a tecnologia colocam na nossa frente, está acontecendo com o fato de que ninguém admite ver uma criança morrendo de fome na sua frente na rua e não ajudar. Ninguém. Mas no mundo de hoje eu posso ajudar essa criança? Do mesmo jeito eu posso ajudar uma criança com fome na Etiópia ou no Sudão do Sul. É só entrar no computador, escolher a forma de ajudar, ver se é transparente a coisa, se é confiável, e eu ajudo e impeço que ela morra de fome. Aquilo que está impregnado em nós enquanto humanos
mas que dependia da proximidade, está impregnado em nós enquanto humanos e não depende mais da proximidade. Então, o que a gente vira? A gente vira perverso se admite um mundo desse. E os desafios são gigantescos. É uma nova governança global. Não vai afetar a soberania dos Estados-nação. Do mesmo jeito que individualidade é o que permite ao indivíduo ser mais profundo, mais amplo, com um espírito maior, e individualidade é diferente de individualismo, porque é o indivíduo que se percebe em função do contexto social, da história, da cultura, de suas relações, enquanto individualismo atomístico, isolado, dentro da sua redoma, e a soma de todos eles é que supostamente gera o contexto, ele é tão pobre. Então nós temos, nos Estados-nação, a governança global e a soberania dos Estados-nação não são antípodas, mas nós precisamos de governança global porque os problemas do mundo hoje são globais. Então, se não tem governança global, não tem enfrentamento dos problemas do mundo. É uma forma de negar. O que importa se em texto a gente está tocando as coisas. Precisamos mudar em relação ao tempo. Nossas ações hoje implicam impactos, muitas vezes grandiosos e terríveis, no futuro. Nunca foi um problema para a humanidade. A geração vivia a sua vida e a geração que vier vai viver a vida dela. Eu vou deixar um legado de qualquer maneira, de mais riqueza, mais tecnologia, ela que se vire com seus problemas. Não dá mais para ser assim. Estamos na época do antropoceno. Seres humanos são poderosos, do seu tempinho curto, mas desse tempinho são poderosos. Vamos seguir o ditado africano? Uma sociedade cresce quando homens e mulheres plantam árvores para gerar sombra que eles nunca chegarão a ver? Ou vamos seguir a sabedoria dos mercados financeiros e demitir o CEO por causa do balancete trimestral, do balanço do ano, embora ele esteja com a visão estratégica da transição para o baixo carbono, mas não pode agir porque... E o prefeito, ou o presidente dos Estados Unidos, ou o prefeito de qualquer cidade brasileira, ele tem uma eleição daqui a 2 anos. Nós estamos pedindo para pensar, nós precisamos pensar, senão é o negacionismo, não enfrentar. Em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos, em 100 anos. Se a gente não fizer, problemas terríveis, isso não é mais ciência complexa, isso é álgebra e algumas informações. Nós vamos fazer tudo isso? Nós vamos mudar tudo isso? Isso eu não sei. Mas eu sei que a pandemia funciona, eu acho que sei como tudo, que a pandemia funciona como o menino gritando, o rei tá nu. Depois que uma alma pura, o menino gritou, o rei tá nu, ninguém mais pode olhar para o rei e deixar de ver ele peladão. Pode fingir para não levar uma chicotada, mas não pode mais ignorar a realidade. E eu acho que a pandemia, no tempo, é imediato. Podemos ter retrocessos, nacionalismo, xenófobos, fecha, guerra comercial, mas isso são corcovas da história e a pandemia, sim, essa que estamos vivendo, acelerará a história, como a peste negra abreviou a Idade Média e acelerou a chegada do Renascimento, porque ela ilumina, porque ela grita o rei tá nu, porque ela ilumina não só intelectualmente, mas na nossa experiência coletiva, gera embate, né, deixa sentidos reacionários e aqueles que estão, epa, mas ela vai mudar muito. Nós vamos vencer a pandemia. E nós vamos iniciar a história do céu.